aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Boa. Filipão, mais um episódio indo ao ar, cara. E aí? Quarta-feira, 20 horas. Estamos aqui há um ano e pouco, cara. Muito bom. Praticamente um ano e meio, cara. Praticamente um ano e meio. Um ano e meio já. Olha aí, ó. Já um marco, já... Pô, parece que ontem a gente fez a festa de um ano. Esse ano tá voando, né? Tá tudo muito rápido, né? É, cara. E tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Boa, verdade, total. Não é? E aí? Cara, o tema hoje é legal, né? A gente falou um pouquinho mais cedo sobre isso hoje. Exatamente. A gente tá com um projeto novo chamado Ser Forjado. E a gente faz encontros semanais fora daqui, né, no YouTube. Se você tá querendo de paraquedas aqui agora, sejam muito bem-vindos ao Pode Vir Crente, um podcast aí que tá um ano e meio no ar, trazendo palavras, trazendo histórias, trazendo mensagens sobre empreendedorismo com a luz da fé, sem perder princípios e valores dentro do seu negócio. É isso aí. E ao longo desse tempo, a gente... Toda quarta-feira, às 8 horas, sai um episódio novo no ar aqui. Só que outras coisas vão surgindo, né? Ao longo do caminho, você que é empreendedor, começa um negócio, começa um projeto, mas é no caminho que a gente vai vendo outras possibilidades de abrir o leque em cima do que a gente já tem, né? Em cima do empreendimento que nós temos. Isso aqui é um empreendimento. E sobre isso veio o Ser Forjado, que é um projeto para reunir... a gente começou online, mas a ideia é juntar pessoas, empresários, empreendedores para o mundo físico, tirar aqui do online, porque isso aqui é legal, o online ajuda a levar a palavra para mais pessoas. Só que a gente gosta também de ter a gente gosta de chamar próximo, de network de proximidade. Chamar, porque as pessoas fazem negócios. Pode ser online, mas a gente sente falta do presencial, né? De do estar físico. Junto, né? De estar junto. E então Ser Forjado é mais por conta disso. De tudo que a gente tem vivido ou está vivendo no nosso negócio, tudo que vira aprendizado, tudo que é desafio que vira aprendizado, a gente quer reunir um grupo e trocar ideias sobre o que está fazendo, sobre caminhar junto, sobre né? Expectativas, sobre caminhar junto, porque a gente gosta de falar, né? Provérbios de 27 e 17, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro amigo. E é nessas horas, você trocando uma ideia, falando sobre coisas que você está implementando no seu negócio, que as ideias surgem. Sim, verdade. E aí você pode testar dentro do seu negócio aí, dentro do seu empreendimento, da sua empresa, enfim, do que você tiver. E essa é a ideia da comunidade do Ser Forjado. E hoje, toda terça-feira de manhã, às 7 da manhã, e quinta-feira, às 9 da noite. Por quê? Porque tem gente que gosta de acordar cedo, como o Felipe. Eu acordo cedo, mas não tão cedo quanto o Felipe. E para quem gosta de chegar de noite, né, tá jantando, fazer uma reflexão e escutar uma palavra aí para terminar o seu dia. Então, 7 da manhã e 9 da noite. E hoje a gente fez esse encontro também. Fizemos a live de manhã e é sobre esse assunto que a gente quer falar hoje. A gente quer aprofundar mais, falar um pouco mais sobre esse tema, né? E qual é o tema? O tema, na verdade, a gente falou hoje sobre os aprendizados da paciência. Né? É sobre... Na verdade, a gente puxou esse assunto com Gálatas 5:22. Que são o fruto do Espírito, né? Que fala sobre os frutos do Espírito. Que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. E aí a gente deu ênfase especificamente na paciência. Uhum. E quando a gente começa a falar de paciência, a gente traz a ideia de aprendizado da paciência, ou durante a paciência, ou para ter paciência. Uhum. E aí quando a gente traz essa reflexão da paciência, entendendo ou partindo da premissa que ela é um fruto do Espírito, e nós, como cristãos, precisamos buscar os frutos do Espírito, procuramos buscar viver, né, nessa prática, né? Uhum. Então a gente entende assim, cara, eu preciso aprender a ter mais paciência, eu preciso aprender a viver em paciência. E aí a gente trouxe diversas reflexões, a gente quer explorar um pouco mais elas aqui hoje, sim. Nesse bate-papo, né? E dessa vez talvez dando um pouco mais de ênfase, Eric, nesses aprendizados de fato da paciência,
ou no caso da falta dela, né? Caraca. Quantas vezes a gente ao longo da jornada... Eu acho que a gente aprende mais com a falta, né, cara? E eu diria pra você que, na verdade... Ou a maioria das vezes, não sei. Não, eu diria que... Não é que a gente aprende mais com a falta, mas talvez esse venha sendo o nosso cenário ao longo do tempo. E aí hoje, quando a gente traz a consciência, a importância disso, não só porque é importante, mas entendendo que é um fruto do espírito, a gente precisa querer viver isso, a gente começa a entender e olhar assim, cara, quantas coisas eu deixei passar por não ter tido paciência naquele momento. E, cara, eu vou começar com uma explanação muito breve aqui. Eu acho que eu já comentei isso com você em algum momento, no particular. Não sei se eu já comentei isso aqui no podcast. Mas, cara, minha primeira empresa, meu primeiro CNPJ, eu já falei sobre isso? Não lembro. Não lembro. O meu primeiro CNPJ eu tinha 19 anos. Sim, você já falou. Minha primeira empresa. E eu deixei essa empresa, saí dessa empresa por falta de paciência. Tá. Verdade. Já falou. Foi um aprendizado que eu tive. Na verdade, hoje eu tenho consciência disso. Mas na altura eu não tinha. Por N fatores, né? Era um cara jovem, não tinha paciência mesmo. Tava vivendo esse cenário, E naquele momento ali, cara, eu olho pra trás e me arrependo até de alguma forma. Eu falo assim, cara, eu podia ter feito diferente. Óbvio que a gente olha pra frente, né? E serviu de aprendizado. Aquele erro eu não vou cometer de novo. E qual erro? Quando eu olho pra trás hoje, o meu principal erro naquele cenário foi não ter tido paciência, não ter dado tempo de amadurecer as coisas, de entender melhor os processos. Só pra contextualizar, eu tinha uma empresa de segurança e informação na ocasião. Eu acho que fui sócio durante uns 3 ou 4 anos no máximo. E a empresa começou a ganhar uma projeção, a gente começou a crescer. Tanto é que a empresa existe até hoje, tem filial nos Estados Unidos. Olha aí. A empresa cresceu mesmo, de fato. Olha a falta de paciência aí. E na ocasião, cara, eu me desentendi com um dos sócios. Cara, por um motivo assim, eu não lembro dos detalhes, mas foi algo assim muito pessoal. Não foi nenhuma discussão assim, tipo, mega empresarial. Foi alguma coisa de posicionamento ali, pessoal, alguma coisa que ele via de uma forma, eu via de outra. Então foi algo assim bem imaturo da minha parte até. E talvez dele também, né? Não sei. Mas da minha parte com certeza foi. E a minha falta de paciência, de lidar com aquele cenário. E por que eu falo de falta de paciência? Eu lembro muito claramente de em algum momento naquela troca de farpa, né? De eu ter uma posição, ele tem a dele e tal. Em algum momento eu botei pro vai ou racha, sacou? Eu falei, cara, ou é isso ou não é, eu tô fora. E sabe quando você fala assim, não, cara, relaxa, deixa as coisas acontecerem, sacou? De repente, semana que vem vai estar todo mundo calmo, tá todo mundo tranquilo, o assunto, a poeira baixou. Não, cara, eu não tive essa paciência. Naquele momento eu falei, cara, ou vai ou racha, não vou trancar. Eu lembro até de uma coisa que eu falei, cara, que absurdo, né? Lembrei agora. Caraca, chega a doer. Eu falei assim, senão eu vou trocar a fechadura aqui e não entro mais, ou você não entra mais. E assim, foi nesse nível, sabe? E aí você percebe que foi total falta de paciência, Elisa. Talvez eu realmente deveria ter só dado tempo às coisas, sabe? Então, eu olho para... Aí eu trago... Vem para a perspectiva de hoje. Hoje eu tenho alguns sócios, né? Em negócios diferentes. E em alguns momentos eu me vejo em situações... numa posição similar, assim, né? De desencontro de opiniões. E aí, naquele momento de desencontro de opiniões, eu falo assim, calma. Respira. Dá uma segurada. Calma, que amanhã vai ser diferente. Amanhã a opinião do cara muda. Amanhã ele tá pensando diferente. Amanhã ele amadureceu a ideia, pensou mais. E aí, às vezes você quer ir pro ou vai ou racha. Cara, tu não espera um dia, sacou? Então, essa lição eu aprendi, sacou? Então, hoje, de muitas coisas que eu vivo assim no meu negócio ou nos meus negócios, essa é uma lição que tem coisas que cara, deixa pra amanhã. E aí eu lembro de uma história que eu ouvi do Silvio Santos. Olha que loucura. Você deve ter ouvido isso também. Como é que é a história do... Caramba. Tem tantas, cara. Não, mas eu sou mago pra começar a história, não é terminar. Não, mas eu te ajudo algumas vezes. Sempre, na verdade, você me ajuda. Não, é a história do burro falante. Ah, tá. Já ouviu essa? Essa história é fantástica. Caraca. Do prisioneiro, do burro falante e do rei. Alguma coisa assim, né?
E aí, qual é a história? Eu acho que vale contar essa história. A história é mais ou menos assim. Se eu falhar, depois a gente vai falando que eu vou lembrar. A história é que tem um prisioneiro, ele tá preso, tá lá, né, atrás das grades, e ele tá jurado de morte. Ele vai... Em alguns dias ele vai, né, ser decapitado, sei lá o que vai acontecer com ele, vão botar ele na forca. E aí ele tá ali na grade e passa uma comitiva real, né? E tem um soldado ali com camelo e tal, e ele começa a falar com o bicho. E como se estivesse conversando, realmente. Sim. E o guarda ali falando, cara, você é maluco, você tá falando aí, você tá perdendo o juízo já, o guarda... E ele, não, cara, tô conversando com ele aqui, pô. Ele me entende, eu entendo ele. Não, você tá maluco, não sei o que. Não, cara, pô, te provo que... Inclusive, se eu falar um pouco mais, daqui a pouco ele tá falando até com você aí. Ele, sério? Não. E aí ele começa a contar uma história de que ele é de uma família, de que treina burros falantes. Só a família dele é um conhecimento... Uma linhagem. Ele é de uma linhagem de treinadores de burros falantes. E aí aquele guarda ouve aquilo e vai comentar com o rei sobre isso. E de alguma forma o rei já tá, sei lá, entediado, sem muito mais novidade pra fazer. Ele fala assim, cara, é sério, esse cara sabe fazer burro falar? Ele é. Cara, então... Chama ele aí. E aí o rei fala pra ele assim, cara, você consegue mesmo fazer esse burro falar? Consigo. Quanto tempo você precisa fazer esse burro falar? 1 ano eu consigo fazer esse burro falar. E aí ele, então tá bom, então você pode sair da cadeia, vou te dar aqui uma hospedagem na casa real, você agora tem o burro, você vai fazer ele falar e tá tudo certo. Só que o carcereiro que cuida dele na carceragem, olha pra ele depois que o rei vai embora e tudo mais. Cara, você é maluco? Da onde é que você tirou que você sabe fazer burro falar? E aí esse prisioneiro, muito sabiamente, ele traz um contexto muito interessante para isso que a gente está conversando. Ele fala assim, cara, pensa comigo. Eu tenho 1 ano para fazer esse burro falar. Em 1 ano, o rei pode morrer. Em 1 ano, o burro pode morrer. Em 1 ano, eu posso morrer. Então, cara, deixa eu viver minha vida agora. Sabe? Ganhei 1 ano, Ganhei 1 ano, cara. Eu ia morrer semana que vem, sabe? E aí o Silvio Santos, ele contava essa história. Muito bom, lembrei isso. Para os executivos dele. Executivo, Aliás, eu vi essa história com o executivo dele contando. Acho que foi o Lázaro. O Lázaro, O Lázaro contando essa história, que o Silvio Santos contou essa história pra ele inúmeras vezes. Inúmeras. Sempre. Eu já te contei a história do burro, senta aí. Não, senta aí. Eu já ouvi. Não, mas senta aí. Senta aí e ouve de novo. E aí ele sempre saía com a mesma reflexão. E a reflexão era... tem até um ditado popular que fala alguma coisa assim, né? Você tem um problema? Tem solução? Não tem. Então tá resolvido. Relaxa. E vamos em frente. Porque às vezes a gente tem essa coisa de querer resolver agora. E vamos lá. Não tem saída, não sei o quê. E o Lázaro trazia esse ensinamento do burro, muito, né? Do rei e do prisioneiro. De que assim, cara, tem coisas que eu tenho que esperar, cara. Daqui a 1 semana... Muita coisa pode acontecer. O burro pode morrer. O rei pode morrer. Eu posso morrer. Alguma coisa pode acontecer que muda tudo. Muito bom. Então, cara, assim, isso a gente trazer para o contexto da paciência é muito real. E cara, eu vira e mexe paro para ter uma reflexão sobre isso. E aí, óbvio, essa lição eu aprendi. Aprendi no seguinte cenário. No seguinte, né, quesito assim, cara, hoje eu às vezes não tenho solução para algo, e cara, vou dormir, deixar chegar amanhã, de repente eu vou ter outra ideia, de repente eu vou chegar amanhã, isso aqui não tem que fazer mais, mudou o cenário, como você falou, ou aquilo não é necessário mais. Então realmente as coisas podem mudar de fato. Você quer ver uma coisa que é bizarra e acontece direto, Eric? Isso deve acontecer com você direto também. Algo que eu tô altamente preocupado, uma percepção que eu tenho de preocupação. E aí eu deixo passar uns dias e, cara, eu descubro que aquilo era só da minha cabeça. Não tinha ninguém preocupado com aquilo. A tua percepção que tava todo mundo ali preocupado, ou não sei o que, ou uma situação específica. E aí tu assim, caraca, ninguém tá falando disso? Só eu que ninguém me cobrou doido, isso, ninguém falou nada. E eu aqui desesperado com um tema que ninguém tá nem aí pra isso. E aí assim, a lição que eu aprendi, né, lá atrás, com o meu sócio. E aí, hoje eu olho pra isso e falo assim, cara, calma, respira. É que tem coisa que é a história do burro, irmão. Boa. Espera.
Cara, quantas vezes a gente, aqui no podcast, não olhou um pro outro e falou assim, cara, tá brabo, tô sem tempo, tô sem agenda, tô sem... Cara, calma. Vamos ver isso amanhã. Amanhã a gente resolve. Amanhã a gente resolve. Inclusive, a gente tá aqui hoje por causa de uma dessa, né? Não, olha só. Não, mas não, tem que marcar o horário, não sei o que, tu tá na correria na tua empresa, eu também com meus afazeres e tal, aí, não dá. Não, relaxa, cara, amanhã a gente resolve. E a gente tá aqui, cara, gravando. Sim. Sempre dá um jeito de gravar. Então, sem episódio você não vai ficar. Isso é verdade. Então... Fato. Então a gente dá um jeito. E às vezes você tá preocupado... Mas, cara, tudo se encaixa, tá? Fica tranquilo. Deus está no comando. E eu trago isso, assim, fecho esse primeiro exemplo, assim, né? Esse primeiro aprendizado que eu tive, de inúmeros que a gente pode vir a trazer, mas com... Primeiro, o de fato, a história do burro, né? Pra mim foi a história do burro. O que eu vivi, hoje eu trago, eu contextualizo que eu vivo essa história do burro diariamente, no sentido de, cara, calma. E aí, cara, o segundo ponto é que a gente aprender com as nossas próprias histórias, sabe? De que talvez lá atrás, quando eu tinha 19 anos, eu era outro cara, sabe? Eu era um cara que não tinha tanta maturidade. Não tinha experiência de vida. Achava que tinha. E hoje eu olho pra trás e falo assim, cara, paciência com aquele cara. Hoje eu melhorei, sacou? Hoje eu respiro, hoje eu vou diferente. Então pegar isso, até, cara, os erros que a gente cometeu, sabe? Cara, eu lembro que eu, sei lá, com 19 para 20 anos, 21, não lembro. Logo no começo de vida, assim, profissional, eu lembro que não sabia lidar com cartão de crédito, irmão. Então, meu nome foi pro Serasa algumas vezes nesse contexto. Hoje eu olho para trás e falo assim, pô, um monte de coisa que eu comprava que eu não precisava. Só queria fazer essa. Aí tu olha para trás hoje. Mas aprendi, né? Sim. Faz certo parte. ou errado, aprendeu. Então, quantas coisas porrada, a gente olha... No carinho, aprendeu. Quantas coisas você olha para trás e pode ter aprendido com um erro e ter paciência hoje, ou mais paciência com algumas coisas, porque você conseguiu olhar para trás com carinho, com aquele olhar de eu preciso aprender com isso. E aí hoje, caramba, tem que ter paciência com alguns cenários, com algumas coisas que eu vivo, assim. Então tem algumas coisas na vida, cara, que a gente precisa ter essa reflexão, sabe? Será que eu tô... A gente falava hoje cedo sobre acho que a última frase que eu falei tem a ver com isso. O que eu tô querendo acelerar bastante, ou aonde eu tô muito acelerado, que talvez eu não esteja preparado o suficiente, com paciência o suficiente, ou não tô com estrutura o suficiente para essa aceleração, e que talvez eu precise ter um pouco mais de paciência com esse momento que eu tô vivendo. Aceitar o processo, ter paciência com o processo, entender que, cara, é um dia de cada vez. Eu falei de um dia de cada vez, eu lembrei agora desse meu ciclo de maratona agora, que eu corri há uma semana atrás. Quando eu decidi que ia correr, porque eu já tinha desistido de correr, né? Sim. Quando eu decidi que ia correr, eu montei um plano. Sim, tem que ter. Montei uma planilha, cara, vou correr tantas vezes na semana, tenho treino longão, tenho farlek, eu montei o meu plano. E aí eu tinha 20 e poucos treinos pra fazer naquele período. Só que você olha pra aquilo tudo, cara, você quer chegar lá no final, sabe? Quer terminar, né? Você quer terminar. Tem dia que você tá mais animado e você quer correr mais. E aí a gente falava sobre, cara, calma. E aí não tem jeito. Cara, você tem que viver o processo. Você tava falando agora, né? Tem que ter paciência em viver o processo. Um dia de cada vez, uma etapa de cada vez. Quantas vezes a gente não quer pular isso na empresa, por exemplo? Quantas vezes a gente não quer... vou fazer o marketing. E aí tu já quer, meu irmão... Como é que é? Deu play na campanha lá com o cara. Saiu da reunião com o cara do marketing. E aí 2 horas depois, e aí, como é que tá o marketing? Aí tu fala assim, caramba, não deu tempo nem de botar no papel que a gente conversou. Quantas vezes a gente talvez na ansiedade, na falta de paciência, de entender que... Eu lembro muito de conversar com o Wagner, na época que tava fazendo as campanhas, começando a estruturar as campanhas do Google, que ele me pedia assim, tipo, cara, eu preciso de 14 dias para o Google aprender o algoritmo lá e tal. Eu já subi as campanhas, mas eu preciso... Mas eu queria que trocasse a campanha todo dia. Sabe? Eu falei, não, cara, não foi bom. Ontem não chegou ali de bom. Não performou. Troca. E aí ele assim, precisa de um tempo, né? Pra poder... Precisa. E ele, cara, não, precisa a ferramenta precisa aprender. E tal. Eu falei, não, cara, mas... E aí tu para, não, tá bom. E depois de um tempo, funcionava. Passava ali 1 semana, 15 dias, cara, os leads começavam a ficar mais diferentes, sabe?
Só que, cara, no começo eu ficava, não, cara, tem que funcionar. Só que preciso de lead, preciso de lead, preciso vender. Tô botando dinheiro aqui, não tá vindo. Cara. Então percebe que são muitas coisas na vida que a gente pode pegar exemplo de falta de paciência que eu tive. E hoje eu trago para um cenário que eu falo assim, cara, hoje eu aprendi, vou só ter paciência aqui. Vou só esperar. Você quer ver uma outra? Cara, eu lembrei aqui, o maior exemplo de não paciência, cara, é Abraão, né, cara? Pô, Deus falou que ia dar um filho pra ele, a linhagem, a descendência, ele, tô velho. E pegou H e teve Ismael, tá aí, ó. As brigas até hoje, pau quebrando, porque foi o filho do braço, da força do braço dele, não o filho da promessa, né, cara? Enfim, caraca, não teve paciência. Até hoje, guerra quebrando geral. Por falta de paciência. Por falta de paciência de Abraão. Olha isso. Olha aí. Cara, traz isso pra tua vida pessoal. De verdade. Até pessoa familiar, por exemplo. Quantas situações em casa, com filho, mulher, ex-mulher e um monte de coisa, que você olha assim de perspectiva, né? Sai do cenário ali, olha de longe e fala assim... Se eu não falasse alguma coisa, você só quieto em alguns momentos... Não tinha dado tão ruim. Ou talvez até tava melhor hoje, né? O cenário tava diferente. Então a gente traz, cara, a gente evita... a gente falava aqui nos bastidores como é que era, do sábio. Né, o burro, até quando fica quieto, você passa pro sábio, né? Isso é bíblico. Biblicamente fala, como é que é? O sábio... exatamente o que você falou. É isso que você falou. Vou pegar aqui, enquanto a gente fala, eu vou pegar esse versículo. Mas, na verdade... Quantas vezes a falta de paciência não fez com que você só se calasse? E aí você comprometeu todo o cenário, ou seja um cliente, seja uma relação pessoal, seu filho, esposa. Porque simplesmente, cara, hoje muita coisa só em calma. Respira, calma. Cara, então, o Tiago diz, né? Você esteja pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para se falar. Cara... Na dúvida, fica quieto e escuta. Até pra você resolver um problema. Pô, tu chega com um cliente lá, cara, que achou que não foi bem atendido, e aí chega querendo reclamar, e você tá... E aí, cara, tu vai falar o quê? Deixa ele falar, cara. Não, mas... Ouve, né? Ouve. Porque a partir daquilo que ele tá te falando, até te dá ferramentas pra você responder, querendo resolver aquela situação. Cara, quando você fala de usar isso como ferramenta, quantas vezes a gente não chega numa situação problemática como um cliente e a gente já quer chegar descarregando, quer chegar se defendendo muitas das vezes, e quando o cliente muitas das vezes ele só queria ser ouvido. E aí ele queria... Não sei se você já teve essa percepção, o cara só queria falar, ser ouvido, ele mesmo já resolve o problema. Sim. Ele mesmo já diz... falando, já entende, já percebe o que... Cara, hoje eu atendi uma paciente... Chegou lá, não, porque eu tô sentindo isso aqui, não sei o que, parará. Aí eu, mas não faz muito sentido, mas tudo bem, mas o que você tá sentindo? Não, mas eu também porque bati a cabeça. Aí eu falei, Aí começou a descer, ficou roxo no outro dia, e aí começou a doer nesse lado aqui, não sei o que. Eu falei, então. Não é verdade, eu bati a cabeça, lembrei agora, não sei o que, parará. Falei, não tem nada a ver com os dentes, tá tudo bonitinho aí, não tem nada a ver. Então tá bom, levantou e foi embora. Quantos clientes, eles mesmos já não resolvem? Ele começa assim, não, porque vocês me atenderam bem, eu não me atendi como eu gostaria. Cara, mas eu entendo, porque vocês são uma empresa, tem pessoas, às vezes os funcionários, né, não atendem como deveriam. Eu entendo vocês, e assim, eu não quero cancelar não, eu só queria que vocês soubessem que eu tive um problema. Percebe que às vezes a paciência ouve o cara. E a gente já quer chegar, não, porque a nossa empresa é maravilhosa, vocês não têm motivo pra reclamar. É um absurdo, como assim? A pessoa só quer falar, cara. Aí você percebe como é que a paciência, às vezes, num detalhezinho, fala assim, cara, vamos lá, vamos ouvir. Isso. Então, assim, uma coisa que ao longo do tempo eu vim construindo isso dentro de mim, assim, a paciência tem sido um aliado em muitas coisas, sabe? Quer ver uma coisa que eu cara, você pode perguntar a Glaucia, isso, minha esposa. Beijo, amor. E se perguntar pra ela, ela vai te responder isso que eu vou te falar agora. Fala assim, não, o Felipe é um cara muito calmo, muito paciente. O Felipe não reclama de nada. Mas você acha que eu não tenho motivo pra reclamar, irmão? Você acha que eu não tenho motivo a me estressar? Irmão?
Só pra você ter ideia, hoje de manhã, meu carro tá na oficina, então eu tô indo com o carro dela. E aí a gente tem feito ela nem sabe, nem contei isso pra ela, mas a gente tem feito um bate-bola. Ela pega o carro e leva até a esquina, assim, de casa, que dá o quê? 1 quilômetrozinho, que ela não vai andando. Aí ela deixa o carro no estacionamento que tem ali, e aí ela pega um frescão, um ônibus que vai direto até o escritório dela. Aí eu vou caminhando esse 1 quilômetrozinho, pego o carro pro escritório. Cara, hoje, ela mandou mensagem, ela saiu de casa, eu não vi ela saindo, e ela mandou mensagem assim: amor, deixei o carro na vaga. Só que eu não me liguei que era a vaga do prédio, irmão. Foi andando. Eu fui andando 1 quilômetro, irmão. Quando eu cheguei, ela falou: ué, cadê o carro? Aí eu olhei, pô, não é possível, cara. Será que pegaram o carro, mano? Pô, não é possível. Aí peguei o celular pra mandar mensagem pra ela. E aí eu vi a mensagem dela ali direito, né? Aí leu direito. Aí li direito, falei assim, putz, era vaga... Ela não falou está naquela vaga, está na vaga do prédio. Do prédio, é. Cara, a vontade era ali, eu falei, cara, mas o que eu vou fazer, irmão? Voltar. Né, se te pedirem andar 1 milha, ande 2. E o que você fez? Andou 2. Mas sabe uma coisa legal disso? É você... Na hora me veio assim, cara, paciência. O que eu vou fazer? Vou sair reclamando, começar a ficar pesado aqui. Porque droga. De repente eu poderia até... Sabe o que acontece às vezes? Vou falar uma parada bizarra aqui, que eu tenho certeza que vai ter algumas pessoas se identificando aqui com isso que eu vou falar agora. Quantas pessoas não pegariam essa culpa, que é teoricamente minha, e transfeririam para a esposa? Pô, amor, caraca, tô aqui, tu não falou nada. Pô, andei 1 quilômetro, agora eu vou andar mais 1 quilômetro. E você nem falou. Pô, tu podia ter me avisado. Tu bota todo dia o carro lá, agora tu não botou e aí... Quantas pessoas não pegam e transferem o problema pro outro? Por não ter paciência, de não ter prestado atenção. Eu olhei pra mim... automático ali, todo dia faz isso, deixa o carro lá e tal. Cara, mas isso é uma realidade muito, muito, cara, do cotidiano. Quantas pessoas não pegam e transferem isso pro outro? Cara, não é porque eu sou melhor não, isso eu me treinei assim, né? Mas quantas vezes eu não reclamei disso? Pô, cara, tu podia ter me avisado, né? Aí ela fala depois, mas eu avisei. Pô, mas podia dar uma reforçada, né? Porque, pô, todo dia tu deixa lá. Podia ter arrumado uma quizumba ali. E tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso, irmão. E aí ali eu respirei e eu falei, dei mole. Dei mole, vambora. Dei mole. E aí é essa essência que eu queria trazer, de às vezes você ter paciência com você mesmo, sabe? Você fala assim, cara, paciência, irmão. Tava desatento, saindo de casa na correria, atrasado, porque, paciência. Atrasado vai atrasar mais um pouquinho. Foi o que aconteceu. Atrasar mais um pouquinho. Não leu direito, cara. Só que não observou. E aí eu fui simpático, carinhoso comigo mesmo. Falei assim, cara, paciência, irmão. Vamos, olha, levanta a cabeça e anda mais 1 quilômetro. Acabou. Sem reclamar, para não provocar nada negativo, ficar pesado. Não, cara, vamos em frente. E caminhei mais um pouquinho, cheguei um pouquinho mais suado. Deixa eu puxar Tudo certo. Tudo certo. E o meu pai fala muito isso às vezes lá no escritório, quando você se desentende às vezes com um colaborador, com uma opinião divergente. Às vezes você gostaria que o teu colaborador tivesse a visão que você tem. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Eu ouço o Flávio falar isso aqui direto. Não, porque eu tenho aqui o meu jeito, a minha visão. Cara, mas o outro não tá vendo isso às vezes, irmão. E aí tu tem que ter paciência com o cara. Tá tudo bem, cara. As pessoas são diferentes, com paciência. Paciência, respira. Como é que eu vou mostrar essa visão pra ele? Como é que eu vou ensinar isso pra ele? Porque às vezes por padrão, né, no automático a gente só quer explodir, né? Pô, cara, tu não viu isso? Eu acho que eu já falei isso aqui, mas vale reforçar. Eu lembro acho que Marcelinho Carioca, quando ele deixou de ser jogador de futebol e virou treinador. E aí ele foi treinar um time lá... Quarta divisão. E aí, aquele bando de perna de pau jogando nos times de 4ª divisão, que nego paga pra jogar, né? E aí o cara fez uma bobagem qualquer e ele foi lá irritadão, né? Pô, cara, tu não viu? Pô, se tu avançou pela direita, tu volta na diagonal, tu não sabe disso? E aí o cara falou assim, cara, não sei. Se eu soubesse, eu tava jogando na 1ª divisão. E aí o Marcelinho olha, tá certo.
paciência com esse cara. Então, se o teu colaborador não tá tendo a visão que você tem, talvez se ele tivesse, ele tava no teu lugar. É verdade. Ele tava fazendo o que você faz. Então, talvez é um momento que você tem que ter paciência com ele, olhar para aquilo e falar assim, cara, como é que eu mostro um pouquinho dessa visão que eu tenho? Como é que eu explico da forma para que ele vai entender? Que exemplo eu vou usar? Porque se ele não entendeu, como eu falei na primeira vez, eu preciso me fazer entender. Caraca. Né? Que a comunicação não é chegar a falar contigo, virar as costas, ó, eu já falei. É checar se você entendeu aquilo que eu falei. Repete aí. Boa. Não, entendeu? Não, entendi. Então repete aí o que eu falei. Verdade. Porque às vezes, né, tem uns memezinhos que lá tá o patrão falando com o funcionário. Ah, então você coloca aqui, não sei o que, aí a visão do funcionário. Blá, 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 blá. É verdade. Tipo assim, né? Que horas isso vai acabar? Né? Então você tem que checar. Entendeu? Entendi. Então o que eu falei mesmo? E aí você falou isso é legal, cara. E aí eu vou adaptar isso que você falou de uma forma mais ampla. Porque a gente falou assim, patrão e funcionário, mas a gente pode promover isso a uma liderança. Porque eu tenho um monte de colaborador meu aqui ouvindo, e eu descobri que eles ouvem, sabe? Tem uma galera lá no escritório que assiste o podcast. Blá, 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 blá. Cara, mas eu tenho um monte de líder também lá no escritório, e a empresa tá crescendo. E aí é que eu não vou falar nomes não, mas já a empresa tá crescendo. Isso. E aí você começa a ter líderes. E vocês, como líderes, vão viver isso. Vocês vão ter pessoas novas chegando. Vocês vão ter pessoas que estão querendo ascender. E aí você na liderança... cara, você não é o dono da empresa, mas você começa a ser chefe. Você começa a estar numa posição que você precisa passar. Como é que é? Você precisa ouvir a visão da diretoria, entender, traduzir isso e passar para a galera que trabalha contigo. Só que às vezes, cara, tu vai falar e o cara tá ali, blá, 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 blá. E aí você tem que entender que, cara, se ele entendesse plenamente aquilo que você tá tentando passar, talvez ele tava na posição que você tá hoje. Então, se você tá na posição de liderança como você tá hoje, talvez é porque você começou a entender o blá, blá, blá de outra forma. Começou a entender a tradução do blá, 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 né? Tipo isso aí. Então, nesse momento, é o momento de falar assim, cara, calma, paciência. Eu passei por isso um dia. Um dia eu não tive paciência de querer ouvir e entender o que o cara tá querendo me falar. O porquê que ele tava me falando aquilo. É danado de falar, sabe o quê? Você ter colaborador que só quer receber a ordem. Ele não quer entender pra que é a ordem. Não me interessa, irmão. O que eu tenho que fazer? É pegar esse celular e botar na mesa do Eric? Tá aqui, ó, a mesa do Eric. Mas por que eu tenho que fazer isso? Cara, não me interessa. Pra que eu tenho que fazer isso? Me mandaram fazer isso, eu vou fazer. Ponto. O Flávio aqui, não. Edita esse filme. E o cara vai editando. Corta daqui, tira de lá. Mas não falou o que era pra cortar, por que era, qual é a prioridade. Não, mas não me interessa, não. Ele só falou que era pra editar e tá tudo certo. Então, assim, é o nível que o cara tá. Às vezes eu tenho que ter paciência de olhar isso, perceber isso. Assim, cara, como é que eu vou trabalhar esse cara? Ao invés de sair esbravejando, ao invés de sair e falar assim, mas irmão, tu não entende nada. E correr o risco de dizer, não, eu não entendo. Porque o cara pode não entender mesmo. Aí você fala assim, tá, entendi. Pô, mas aí é fácil, né? Pô, tem um colaborador, cara, que parece uma porta, cara. Tu fala 10 vezes e não abre, não dá acesso, enfim. Qual é o limite da paciência, cara? Boa. E aí? Interessante. Porque tem gente que tu vai falando e não entende. E aí? Qual é o limite da paciência para promover pro mercado? Promover pro mercado é ótimo. Você sabe do que a gente tá falando, né, Flávio? Promover alguém pro mercado? Promover pro mercado, né? Não tá servindo pra você, vai servir pra alguém no mercado, né? Tá disponível no mercado. O que é, cara, mas agora falando sério, né? Brincadeiras à parte, isso é muito interessante. Porque assim, uma hora tem limite, cara. Tu tá falando, uma hora não entende, não tem paciência. Tem limite a paciência, irmão. Sim. E eu acho que, né? Claro que tem, obviamente. É uma pergunta que provavelmente alguém deve estar se fazendo em casa. Mas você quer ver uma coisa interessante? E sobre paciência, e agora eu vou falar que nem Flávio, né? Como é que é? É fisólogo, né? Fisólogo. Vou filosofar um pouco aqui. Quando eu falei sobre ter paciência consigo mesmo, é entender que eu também, eu próprio, eu, Felipe, falando comigo mesmo, refletindo sobre a minha pessoa. E eu tenho que entender que eu também não sou completo.
Sim, E eu tenho que ter beleza. paciência com isso. Uhum. E eu, em algum momento, também preciso entender que, por exemplo, eu vou ter uma relação com o Eric aqui. A gente trabalha junto. Eu preciso, como um exemplo aqui, eu preciso passar coordenadas pro Eric seguir o trabalho dele. Pode ser que eu não consiga fazer isso. Uhum. E eu tenho que olhar pra isso e falar assim, cara, não vai funcionar. Não é falta de paciência, assim, a nível de tempo. Tá. É algo sobre eu não vou conseguir lidar com ele e ele não vai conseguir lidar comigo. Então, assim, antes disso virar um problema, cara, vamos entender que, cara, nessa situação aqui é melhor cada um buscar um outro caminho. Boa. E aí não é questão de não tenho paciência. Sabe aquela coisa assim, cara, eu dei uma chance, dei uma oportunidade, tanto pra pessoa quanto pra mim. De tentar lidar com aquilo, sabe? Eu dei tempo, dei espaço, sabe aquela coisa do tipo, cara, vamos tentar amanhã? Hoje não tá legal, hoje já tá arranhado, hoje não funcionou direito, mas vamos tentar amanhã? Vai pra casa, então vai fazer outra coisa, amanhã a gente continua. Também tem isso, tá. E aí você deu tempo pras coisas. E, cara, uma coisa interessante de pensar sobre isso, vou falar aqui uma parada que é até controversa, mas em alguns cenários, principalmente no cenário, vamos botar assim, cristão, quando a gente vai falar em relacionamento, família, homem e mulher, separação, divórcio, é quando você precisa ter paciência dentro de um cenário, por exemplo, de relacionamento. E aí você entra num ponto que assim, cara, mas paciência tem limite, e aí? Aí você começa, vamos desconstruir isso, vamos trabalhar isso. E aí, por exemplo, você vai ter paciência quando o cara pega e agride a esposa? Não dá pra ter. Ah, mas não... Percebe? Tem. Ah, mas paciência tem limite. Cara, você deu a oportunidade, chamou, conversou, entendeu. Não, cara, mas tá acontecendo. Ah, não, mas... Aí entra o cenário cristão, às vezes, que ficam... Não, mas se casou, não pode ser... Não, pera, calma. Não é sobre isso. Então, óbvio que eu não quero... A carta de divórcio foi dada pra dureza do coração, né, cara? A agressão é dureza do coração. Então percebe que você pode levar essa ideia de dureza do coração para vários aspectos, assim? Sim. A gente tá falando de agressão ali física, mas poderia ser uma agressão verbal. Poderia ser um desentendimento entre patrão e funcionário. Que você não precisa... Né, ali não tem quesito religioso, mas você vai ter gente que vai falar assim, mas eu vou mandar o cara embora porque o cara tem família. Não, cara, olha só. A gente tem uma relação aqui comercial. Essa relação precisa funcionar. Né? O cara tá inflexível. E eu não tô conseguindo lidar, ele não tá conseguindo lidar. Ou seja, é uma situação onde a gente tá colocando paciência, tá colocando tempo, tá lidando com os cenários. Ou seja, o ponto, acho que nevrálgico aqui, o ponto principal não foi falta de paciência, não foi falta de tentativa. Sabe aquela coisa assim, cara, a gente deu tempo ao tempo, tentamos, conversamos, mas... Não fluiu. O coração tá em paz de que a gente tentou. Tentamos ir para um caminho. E aí, ok, a gente tem que ter paz também de entender, cara, que a vida segue. E uma coisa também legal, né? Você falou de cenários. É óbvio que a gente fala aqui para empreendedor, para quem tem negócio, para quem tem funcionário, para quem tem colaboradores, fornecedores, enfim. Numa relação de negócios, você não pode tratar aquilo como uma família. Por quê? Muitos anos eu tratei meu time como uma família. Cara, mas família tu não pode mandar embora. Tem isso. Agora, trata como um time. Ok. Porque cada um tem uma função. Você ali como líder, como se fosse o técnico, você vai extrair o melhor de cada função. De cada jogador, de cada área ali, você está extraindo o melhor. E, cara, às vezes você precisa, cara, trazer gente de fora, trocar. Botar um no reserva e trazer um pro ativa. Então, quando você pensa assim, as pessoas entendem. Você, às vezes, tem paciência. O cara é um jogador excelente, com um atacante exemplar, mas, cara, não tá performando. Você tá tendo paciência. Conversas, uma hora você tem que botar de escanteio, cara. Botar pra campo ou vender o jogador, irmão. E trazer gente nova. E faz parte. Quando você fala isso pro time, nós somos um time.
Você tem que entender que pode acontecer isso, de repente. E tem ciclos que fecham, tem ciclos que terminam e tá tudo bem. Né? Quantas pessoas você já mandou embora e tem uma relação boa hoje? Eu já mandei funcionário embora que continua meu amigo, mas, cara, dentro do meu negócio não funcionava mais. E uma coisa interessante sobre isso que você tá falando, que vale muita reflexão, isso é pra muita gente, só que a gente não tem essa percepção. Que é o seguinte, aí, só pra finalizar, quando você tem alguém que trabalha contigo que é da sua família, aí já muda, né, cara? Aí fica mais difícil. Né? Fica mais difícil mandar embora teu parente ali. Teu parente. Que teoricamente, tudo bem, mas aí já vai entre o lado familiar, né? É mais difícil. É mais difícil. O ponto que eu ia falar é o seguinte: qual é a tua posição na empresa? E aí, assim, quando a gente olha para posições, né, funções, como você falou, alguém entra na empresa, ou deveria entrar na empresa, para exercer uma função. Sim. Entregar normal. O que aquela função... Sim. Pede, né? O job description ali. Exato. Inclusive você. Uhum. E um dos job descriptions ali é que a tua função é olhar para o time, entender as entregas de cada um e avaliar se as entregas estão sendo realizadas de forma adequada, de forma... Enfim. Uhum. E quando isso não acontece, também faz parte do teu job description trocar. Sim. É essa a tua função. E muitas das vezes que a gente ignora isso. Ah, mas eu coloquei o cara lá, agora que ele tem que fazer. E se não fizer? Fica sem fazer? Ou eu busco pra fazer, ou entrego pra outro e deixo o cara ali fazendo. Ou eu faço. Então, isso às vezes é um tanto desafiador, porque aí quando é questão familiar, porque aí tem o elo mais afetivo, ou quando você tem um elo de amizade ou de afetividade e aí você passa a não olhar para a função, para a entrega e fica tentando ali. E não é sobre isso. Você precisa exercer a tua função também, porque senão até você tá capenga dentro da empresa. Então, assim, voltando para o cenário da paciência aqui, e linkando o que você falou de paciência tem limite, não é sobre não ter limite, é sobre você incluir isso no roteiro. Assim, cara, eu também preciso dar tempo para as coisas, preciso ter paciência com as pessoas. Mas, óbvio, exercer minha função, que é avaliar, que é entender quem funciona ou não funciona, e impor esses limites, né? Ponto. Como empresa é isso. Diferente de, às vezes, também agir. Aí, o que é o contrário? Ninguém presta. Toda hora, não fez o que mandei como eu gostaria que fosse, não presta. Tchau. Aí você também não teve nem paciência de esperar o cara amadurecer, de o cara pegar o jeito, às vezes leva tempo. Em equipe de vendas isso é terrível, cara, porque você contrata vendedor, você quer que o cara venda. Uma semana depois você fica... outro dia, irmão. Uma semana depois você fala assim, cara, uma semana não vendeu nada. E o cara tá tentando aprender o que a empresa faz. Às vezes é difícil, pô. E aí quando você fala assim, não, calma, o cara tá aprendendo, pô. E aí eu tava até ouvindo outra coisa, tava ouvindo a mentoria que eu faço sobre isso, em você definir para um vendedor novo, por exemplo, as primeiras métricas de um vendedor novo não é venda. É atividade. Que levam à venda. O que são atividades que levam à venda? Prospecção, ativação do cliente, ligação, quantidade de ligação. Isso em algum momento se converte em venda lá na frente. Sim. Tá fazendo, tá treinando. As primeiras entregas de um vendedor novo, uma primeira semana, segunda semana, 15 dias, 20 dias, não é o cara vendeu em uma semana. Eu vou metrificar, o cara tá fazendo atividade que vai te levar à venda. E aí eu tenho que ter paciência com o cara, porque o cara tá fazendo atividade de aprendizagem, que o cara tá estudando sobre a empresa, o cara tá sendo forjado. O cara tá sendo forjado? Tá treinando ali a ligação, o que fala, quebrando objeção, pra entender, pô, isso aqui, eu dei mole aqui. No próximo já não vou dar mole. Pô, já entendi que a falta de objeção é por falta de tempo. Mas, pô, e se você tiver que parar, né, pra cuidar... Perfeito. Eu falo exatamente isso. Não, mas se você não tem tempo pra cuidar da saúde, você vai ter tempo pra cuidar da doença. Já quebra a objeção ali. Já quebra a objeção. Né? Então, e fora outras objeções. Não tem dinheiro, tem que falar com não sei quem, não sou quem vai pagar, enfim. Aí tem várias objeções aí que você vai aprendendo no dia a dia, cara. E eu já tive problema assim, cara. Agora eu lembrei uma parada que é bizarra. Enfim. Eu já mandei funcionário embora com 3 dias, irmão. 3 dias de trabalho. Por falta de paciência. Era uma pessoa até... Foi bem recomendada, foi uma pessoa que nem era uma pessoa nova, era uma pessoa que tinha teoricamente uma estrada. 3 dias depois eu olhei para aquilo tudo e falei assim, não tá entregando.
E o que alguém entrega em 3 dias, irmão? Problema. A pessoa não sabe nem onde fica a copa da empresa ainda. Mas é verdade. A pessoa não conhece nem as pessoas, o nome das pessoas direito. Mas foi falta de paciência. Ali eu consigo olhar e falar assim, a culpa é minha. A pessoa poderia, depois de um tempo, mostrar que não era competente, mostrar que, enfim, não era pro cargo. E aí, a pessoa... 3 dias? 3 dias foi eu. Impaciente, achando que a pessoa sentar na cadeira, já pegar todos os documentos e me entregar um relatório, e ela tá tentando lembrar como é que sobe a escada pra sala dela, assim. Falta de paciência. Falta de paciência, cara. Eu já vivi isso. Lembrei de um versículo aqui, Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Caraca. E perseverem na oração. Tá dando aqui, cara, um modelo, cara. Um modelo pra gente seguir, né? A esperança, a gente vai se alegrar. Cara, a gente vai crescer esse ano. Olha pra visão. Olha pra visão. Alegrem-se na esperança. Cara, tô olhando, aqui a gente tá, ralando, a gente tá dando sangue, mas, cara, porque a gente vai chegar nesse, Mas olha só, sejam pacientes na tribulação, porque, vai ter tribulação, vai ter circunstâncias, vento contrário, vai ter mais trabalho. Cara, sejam pacientes na tribulação, né? Olhando para a visão, alegrem-se na esperança. Tô olhando para a visão. Pô, legal, tô motivadão. Mas, paciência, porque vai vir vento contrário aí. E, cara, persevera na oração, cara. Mantenha-se conectado em Deus. Mantenha-se conectado em Deus. Tem uma frase... O que Paulo está dizendo aqui é que, cara, vai ter tribulação, mas sejam pacientes. Tem um ditado popular que fala como é que é. A gente ouve muito falar sobre assim, cara, lei da semeadura. Que você planta, você colhe. Que você planta, você colhe. Lei da semeadura, não para de plantar. Só que pouco se fala sobre o regar e o esperar. Uhum. Então não é planta e colhe. Você planta, rega, espera, rega mais um pouquinho, espera, e rega mais um pouquinho, e espera, e rega, e espera. E um dia você vai, de fato, colher. Não, e tem frutos que você colhe mais rápido, tem frutos que demoram mais, né? Cada fruto tem um tempo. E se você não regar... mas tem que regar. Se você não regar e esperar, cara, tu não vai colher. Não vai acontecer. Não é plantar, como é que é? Plantei hoje e amanhã de manhã, caramba, vou colher. Não funciona assim. Mas a gente fala pouco sobre isso normalmente, né? A gente abstrai isso. Então é sobre olhar pra visão, você acabou de falar. Uhum. De fato olhar e, cara, eu tô plantando aqui um pé de goiabeira, cara. Vou ter goiaba, irmão. Vai dar goiaba. O Guto fala do limão, né? Cara, eu plantei aqui um pé de limão, irmão. Vai dar limão. Vai dar limão, não vai dar outra coisa, vai dar limão. Só que, cara, agora eu tenho que regar o pé de limão. Agora eu tenho que esperar o pé do limão crescer. E vai dar limão, só que no tempo do limão. Enquanto isso, vamos ter paciência com o limão. Vamos cuidar do limoeiro, né? E isso fala da empresa também, cara. Às vezes a gente quer que o negócio do dia pra noite... Cara, eu já vi negócios começarem alguns meses depois terminarem porque o cara não teve paciência. Tem que respeitar a estação também, né, cara? Respeitar a estação, paciência. Tem coisa que vai no inverno, que tem coisa que vai nascer no outono, cara. Sim. Na primavera. Imagina se a mãe que começa... o filho nascer tem 9 meses, irmão. Vai ter que esperar 9 meses. Não, agora tá grávida, então quero ver meu filho, tira. Vai morrer, pô. Não dá pra tirar com 1 mês. Tem que esperar os 9 meses. Então tem coisas que pra crescer... E aí o legal, o exemplo da mãe, tem uma coisa legal aí que eu lembrei agora. O exemplo da mãe é fantástico, cara. Eu tô vivendo isso, né? Exatamente. Né? Sarinha tá vindo aí já em breve. Em breve tá... Sara Guimarães tá chegando. É, isso aí. Porque esse tempo, cara, é legal isso, porque assim, é o tempo do feto se transformar num bebê, mas é o tempo daquela pessoa, daquela mulher se tornar mãe. Verdade. Porque o psicológico dela vai se tornando mãe. Eu lembro da Glaucia no começo, quando ela descobriu que estava grávida. Ai, meu Deus, eu tô grávida, e agora? O que eu faço? Porque ela nunca tinha sido mãe. E aí, ao longo do tempo, você começa a ver fralda, começa a ver
roupinha, e aí começa a ter carinho pelas roupinhas. Hoje ela já dobra as roupinhas com maior carinho, já fala, cara, eu vou lavar. E aí você vê, e aí você começa, por exemplo, a casa que era uma casa super, sabe, básica, o nosso quarto era um quartinho de guardar coisa. Cara, o quarto tá começando a ganhar forma. Essa semana saiu um monte de coisa lá do quarto. Ela já começou até, isso aqui não fica aqui mais não, o berço tá chegando. Ela vai se transformando. Se transformando. E muitas das coisas, dos processos que a gente vive, que é aonde a gente quer chegar, não é só sobre a gestação. É sobre quem nós nos tornamos durante a geração. Boa. Tem uma frase popular também que fala dos milionários, né? Você não é sobre ficar milionário do dia pra noite. Não é nem sobre se tornar milionário. Fiquei milionário. É sobre quem você se torna quando você chega a ser milionário um dia. E a gente tá falando milionário como um exemplo, né? Mas, cara, a gente pode usar isso como qualquer exemplo, assim, tipo, você talvez é CLT hoje, a gente viu aquela... Como é que é? A Camila tá aqui há uns 2 episódios atrás, né? Ela tinha uma profissão e ela se tornou empresária. Ela nem fazia bolo direito. Aprendeu. Ela foi estudar, ela foi aprender a fazer bolo. E ela só deu, assim, o game change mesmo 3 anos depois, cara. Ela precisou viver isso, porque ela precisou se transformar naquela pessoa. E se ver daquele jeito. Fora daquele cenário de CLT. É uma construção, cada um tem o seu tempo. Então, por exemplo, a Camila não foi sobre virei empresária. Não. Foi quem ela se tornou nesse processo. Ela começou vendendo em casa, começou vendendo assim, assado, e aí começou a expandir, aí alugou um espaço só pra ela, e aí, agora eu vou contratar, e agora tem que vender mais, e aí ela vai se tornando isso, sabe? Então, assim, muitos processos na vida, por falta de paciência, a gente mata o projeto, sabe? Muitos projetos que a gente sonha, que a gente vislumbra, a gente mata ele porque a gente quer viver aquilo de forma prematura. Né? Por falta de paciência. A gente não tem paciência com o processo. Não deixa o feto crescer, não deixa a gestação transformar aquilo em algo grande, algo que tem esqueleto para se sustentar. E é esse crescimento que vai te tornar aquilo que você precisa ser lá na frente. Exato. É um crescimento do negócio, né? Seja vida ou seja empresa. É esse processo de crescimento que vai te tornar aquilo que você precisa ser lá na frente, porque lá na frente você precisa de outras habilidades. Sim. Para carregar aquilo que foi gerado. Eu lembro do Flávio falando aqui muito sobre... Flávio, para quem não sabe, tá ouvindo a gente, é o nosso diretor aqui. Ele não aparece nas câmeras, mas ele tá aqui sempre, né? Eu lembro do Flávio falando muito sobre o estúdio, né? Que tá completando alguns anos aí. E ele falando da visão dele, né? Que é franquias. E no Brasil inteiro. Ele tem isso muito claro dentro dele, né? Mas ele no comecinho, lá atrás, quando a gente começou aqui no estúdio, ele falou assim, não, cara, mas hoje eu preciso entender como é que funciona. Eu preciso entender quanto tempo leva de um programa pro outro. Eu preciso entender o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Porque um dia, cara, isso vai ter aqui, vai ter ali, vai ter no Brasil inteiro. E aí eu preciso entender o que funciona e o que não funciona. Então, traduzindo isso de uma forma mais ampla, muitas das vezes a gente tem que viver esse processo também, no negócio. A gente precisa de cuidar do financeiro, a gente precisa cuidar da operação por um tempo, para poder entender como o que funciona bem, o que não funciona bem, por exemplo, o que faz a diferença no atendimento com o cliente. E aí agora, você tem clínica. Agora tem um monte de dentista que atende e eu não tô atendendo. Cara, mas... cenário. Mas eu sei o que faz a diferença no atendimento. Cara, então eu posso mostrar para eles, eu posso falar da minha experiência, mas você precisa viver isso antes. E às vezes sem paciência, vamos pensar num garoto de 20 e poucos anos, acabou de se formar, o cara tá com visão de MBA. Visão de MBA. Não sei o que, a gente vai fazer mega atendimento, mas o cara nunca atendeu na cadeira, por exemplo. Ou não entende os processos porque não vivenciou na cadeira, não sabe que dependendo do procedimento você precisa de 3, 4, 5 consultas. Sim, é o cara que botar na agenda. Não, aqui 1 hora, quando eu boto o cara pra fora tem que correr. Não, mas isso aqui eu preciso de 1h30, porque isso aqui senão dá problema, não sei o quê. Não vivenciou, não tem experiência, não tem paciência. Lembrei aqui o seguinte, o cara, quanto tempo você precisa fazer esse procedimento? 1 hora. Beleza, o cara trava 1 hora na agenda. Eu falei assim, cara, mas em que momento você dá atendimento ao cliente? Ao paciente. Não, cara, então não é 1 hora. É 1 hora de procedimento, mais 15 minutos antes, 15 minutos depois, mais tanto tempo aqui, que aí eu preciso atender. Mas, cara, isso não tá escrito no livro da faculdade. Não tá.
E se ele não viveu isso, ele não vai saber. E aí você teve que ter paciência de viver aquilo, de experimentar aquilo, de errar algumas vezes. Né? Então, às vezes, ter essa paciência consigo mesmo, de viver um dia após o outro, e aprender e trazer isso como aprendizado é importante. Cara, e paciência pra sempre, né, cara? Porque hoje você tá vivenciando umas coisas na tua empresa que requer uma certa experiência, maturidade e paciência, que daqui a pouco vão ser outros... Pra sempre. Outros processos. Ainda mais nessa... tô querendo crescer, expandir. Quando você atingir isso, você vai entender o que funciona, o que não funcionou. Mas, a partir dali, vão ter novos projetos, novos processos. Cara, paciência. Pro resto da vida, irmão. Paciência. Isso é tão certo quanto... Eu lembro de discutir entre os sócios de no dia que a gente faturar 1 milhão por mês, acabou nossos problemas. E aí, no primeiro momento, eu falei assim, que será? Porque uma coisa é você ter problema de 100 mil reais por mês. Outra coisa é você ter problema de 1 milhão de reais por mês. É outro problema. É outra parada pra resolver. É outro processo que você tem que viver. Sim. Aí você começa a ter que ter controladoria. Aí você começa a ter que ter... Como é que é? Você tem gente pra criar processo. Você tem gente pra executar processo. E tem gente pra auditar os processos. Aí tu fala, cara, mas antes nem processo eu tinha. Mas aí você tem que viver aquilo. Você tem que viver aquilo. E aí você tem que ter paciência pra sempre, pra viver mais, viver diferente. E aí chega um momento que, vamos lá, você é um cara que vem da cadeira. Que atende ali na cadeira. Faz o dente... Tu já fez dente com ele, diretor? Ele faz o dente na hora, meu irmão. Ele não, pera aí, vamos fazer um dente aqui. É uma habilidade, E aí imagina quando ele tiver, sei lá, 10 dentistas rodando, 20 dentistas rodando, e ele olha pra aquilo tudo e fala assim, quero fazer dente. Ele fala assim, cara, esse tempo passou. Agora calma, agora tem que ter outro tipo de paciência. Agora eu tenho que olhar pra isso tudo e falar assim, cara, como é que eu ensino esses caras a fazer dente ao vivo? Ou botar esse cara pra fazer um treinamento, ou pra fazer outra coisa que seja. É um tempo que, por mais que você tenha habilidade de fazer, você tem que ter paciência com você mesmo, de entender que você tá em outro momento, outra fase. Que não é nem que você não queira, né? Mas que você precisa agora desempenhar outras funções, outros papéis que vão ser melhores pra empresa. Isso aí, visando todo, o conjunto, cara. Sim. E aí como é que paciência é importante em todos os aspectos. E a gente vai aprendendo no dia a dia sobre isso. É isso. Muito bom. Cara. Então, se você tá com falta de paciência... Volta o episódio aí e assista novamente. Anota, porque é importante anotar. E é um assunto, sim, interessante. Paciência. Parece assim, cara, eu tenho paciência. Eu sou impaciente, eu sou um cara que não tem paciência pra nada. Então começa a refletir sobre isso. Ou quantas oportunidades você tá deixando de ter ou perdendo porque não tá refletindo sobre isso. Então, assim... É isso, cara. É isso. Eu acho que o episódio traz muito essa luz, sabe? Se eu fosse encerrar esse episódio hoje, eu deixaria uma única coisa de que se você se sente uma pessoa impaciente, reflita mais sobre isso, entendendo que isso é bíblico. E se você é cristão, e se você entende que a Bíblia é o teu manual de fé, de prática, de modelo de vida, você tem que entender que o que tá lá não é aleatório. Então tá escrito lá, cara. Paciência é algo que você precisa viver. Mas eu sou impaciente, cara. Então é algo que você precisa desenvolver. Isso aí. Paciência precisa viver. Se você não tem paciência, você precisa desenvolver. E respeitar os processos, porque são esses processos com a paciência que vai fazer, igual eu falei, que vai fazer você chegar ou se transformar naquilo que você precisa ser para poder gerar aquilo que você está esperando. É isso. Né? Então, assim, se você gostou desse episódio, curta aí e aproveita, segue a gente nas redes sociais. Todo dia sai um corte do episódio da semana no TikTok e no Instagram. Então, ativa o sininho aí para receber as notificações. Toda semana tem um episódio novo aqui no YouTube. E também segue a gente no TikTok e no Instagram. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu.